Olá, pessoal. Vou fazer uma breve revisão aqui dos principais pontos da imunologia básica. E assim, para vocês compreenderem algumas coisas, né, nós já vamos começar com o exercício. Se você esqueceu, você vai relembrar agora. Então, o exercício já é assim: durante um teste de tipagem sanguínea foram coletados os seguintes resultados: anti-B, anti-A, anti-D, um aglutinou, outro não aglutinou. Ai, professora, eu não lembro mais o que é aglutinação, não. Lembra sim. Olha essa imagem. O que é aglutinar? É quando você põe o sangue e no seu sangue você tem antígenos. O sangue A tem antígeno A. O sangue B tem antígeno B. O sangue AB tem antígeno AB. Ah, professora, o nome do sangue é o tipo de antígeno que ele tem na hemácia? Sim. Qual a diferença? O que é o sangue O? Ele não tem nem A, nem B, que são antígenos presentes na hemácia. Seria praticamente um sangue zero. Mas calma que vocês vão entender. Então, ó, quando eu falo para você que um sangue anti-B aglutinou, é sinal que quando eu coloquei o sangue, coloquei o anticorpo B, ele encontrou o antígeno B dentro desse sangue. Então, esse sangue, ele é B, certo? Se aglutinou, eu já sei que esse sangue é B. Então, eu elimino essa resposta, elimino essa resposta. Vamos ver outra coisa? Esse sangue aglutinou para o ar, ou seja, eu joguei os reagentes, tinha algum antígeno, sendo que eu pus o anticorpo, que é o anti-A, não aglutinou. Se não aglutinou, ele é negativo para esse sangue A, digamos assim. Então, ele não pode ser sangue A. Se ele tivesse aglutinado, ele podia ser um sangue AB, né? Então, eu já posso eliminar essa alternativa aqui, ó. E o próximo é o anti-D. Houve aglutinação. Se vocês lembrarem, o sangue A é uma hemácia lá que tem o antígeno A lá na superfície. O sangue B é uma hemácia que tem quem? B. O sangue AB é uma hemácia que tem qual antígeno? Antígeno A e antígeno B. E o sangue O? Não tem nenhum desses. Se ele não tem antígeno A e não tem antígeno B, ele é o sangue O, que significaria praticamente um zero aqui, uma letra que lembra o zero. Não tem antígeno na superfície. E o fator RH, você imagina que na hemáciazinha aqui, ó, tem uma proteína D aqui, ó, que é o fator RH. Então, se eu colocar o anti, que é o anticorpo, anti-D, e ele se ligar, ele vai aglutinar, não é? Quando o anticorpo se liga ao antígeno, ele aglutina. Se ele aglutina, é porque eu tenho aquela proteína D. Então, ó, se tem a proteína D, ele é positivo para a proteína D. Então, ele seria positivo. Se não tem a proteína D, ele não aglutina, ele seria o quê? Negativo. Então, nesse caso, o RH não aglutinou, então significa que ele é positivo. Então, eu jogo isso aqui, ó. Ok? Elimino ele. Se eu tivesse colocado que não aglutinou, ele era negativo. Falou aqui do fator RH, o anti-D aglutinou é um RH positivo. Não aglutinou, RH negativo. Vamos vir para esse outro exercício, para vocês verem se vocês entenderam mesmo? Igual aqui, ó. Caso 1. Eu peguei o sangue da pessoa lá, joguei lá com um anticorpo A, certo? Aglutinou. Então, esse sangue é A? Aglutinou, gente. Ele é A, certo? Ele não aglutinou para B. Então, eu tenho antígeno B nesse sangue? Não. E o que é um anti-D com aglutinação? Ele é positivo. Então, eu já sei que esse sangue é A positivo, porque ele aglutinou em A, não aglutinou em B e aglutinou em D. Então, você já sabe que pode ser ou a resposta 1 ou a resposta da letra C aqui. O próximo, anti-A, não aglutinou. Então, ele pode ser sangue A? Não pode.
Anti-B, aglutinou, então ele pode ser sangue B? Pode, ele é B. Não aglutinou, B negativo. Então, caso 1, B negativo. Caso 2, B positivo. Então, a gente já sabe que é A, né? Mas vamos continuar. Anti-A, aglutinou, então ele é sangue A. Anti-B, aglutinou, então ele é sangue B também. Anti-D, aglutinou, então ele é sangue AB, o quê? Positivo. Por fim, o último caso, não aglutinou em A, então ele não é A. Não aglutinou em B, então ele não é B. Não aglutinou em D, então ele não é D. Que sangue é esse? Se ele não aglutina nem em A, nem em B, ele só pode ser O. E se ele não aglutinou com o fatorzinho RH, a proteína D, é porque ele é negativo. Então, a resposta seria A positivo, B negativo, AB positivo, O negativo, letra A. Deu para ficar claro? Tudo isso é porque, igual eu falei para vocês, só para vocês entenderem, o sangue A tem aqui o antígeno A na sua extremidade, aqui é representado por esse desenho em azul. Consequentemente, se ele tem o antígeno A, ele vai ter o anticorpo o oposto dele. Então, vai ser o anticorpo de B. Da mesma forma, o sangue B tem os antígenos, também chamado de aglutinogênio, B, e a aglutinina, que é o anticorpo, o A. Então, ó, ele tem um antígeno A, consequentemente tem o anticorpo para atacar que sangue? O sangue A. O AB, ele tem antígeno A e antígeno B. Por que que ele não tem anticorpo? Porque se ele tivesse anticorpo, ele mataria o próprio sangue, digamos assim, né? Então, ele não há anticorpo nesse sangue. E o O? O O não tem antígeno A e não tem antígeno B, consequentemente, tem anticorpo A e anticorpo B. Como ele não tem aqui, ó, nenhum tipo de antígeno, ele é o que a gente chama de doador universal. E aqui eu não estou falando ainda do fator RH, né? Porque o RH negativo é o melhor, porque ele não vai interferir em nada. Mas aqui, ó, lembrando, professora, mas ele não doa para todo mundo e ele não tem um anticorpo A e B, ele pode matar quem tiver. Detalhe, você não doa o sangue inteiro, você doa as hemácias, tá, gente? Então, aqui nas hemácias, você não vai ter antígenos A e antígeno B, então ele vai entrar tranquilinho no sangue. O AB positivo recebe de todos, porque na teoria ele não tem anticorpo anti-A, então você joga o A lá, tá tudo certo, ele não vai matar o A porque ele não tem anticorpo. Você joga o B lá, tá tudo certo, porque ele não tem anticorpo para matar o sangue B, porque faz tudo parte do antígeno aqui, né? E se você jogar o O negativo, melhor ainda, não tem nada lá para ele reclamar. Então, só para ficar claro de uma forma simples. Então, olha essa questão de concurso para farmacêutico no ano de 2022, que ele fala assim, ó, formação de agregados visíveis como resultado da interação de anticorpos específicos e partículas insolúveis que contêm determinantes antigênicos em sua superfície. Essa técnica é empregada na determinação da tipagem sanguínea dos grupos ABO. Assinale a alternativa com relação ao tema apresentado. Então, você tem lá anticorpo que se liga a essa parte presente na superfície e é empregada no sistema ABO. Ele quer saber qual que é o nome dessa reação. E a gente sabe que essa reação é a reação de aglutinação. Então, agora, nós vamos falar do MHC e a sua relação com o transplante. Uma rejeição de transplante, a gente tem muita atuação do MHC, gente, que é esse complexo principal de histocompatibilidade. Ele fica lá na superfície da célula e ele fica o tempo todo apresentando os antígenos próprios. Então, ó, esse antígeno é meu, esse aqui não é meu, não. Então, ele fica o tempo todo, é meu, é meu, é meu, é meu. E se tiver alguma coisa errada, tem que acionar o alarme ali.
E existe dois tipos de MHC, que a principal função qual é? Ficar apresentando o antígeno, certo, gente? Então, o MHC de classe 1, ele fica lá dentro, né? Ele é produzido lá dentro da célula. Então, ele fica apresentando tudo lá dentro da célula e com isso, se ele achar algo que não é interessante, ele já vai acionar o linfócito T, que é o linfócito T CD8. Quem lembra que o CD8 ele é citotóxico. Então pensa, já está dentro da célula. Então o linfócito que o MHC vai ativar ali dentro da célula é o CD8. Então o MHC classe 1, ó, pensa ali na classe nobre, quem vai atuar é o linfócito TCD8. E o classe 2, quem vai, onde que ele fica ali, imagina assim, dentro e fora da célula. A gente tem o MHC classe 2, que na teoria eles são apresentados, o tempo todo está apresentando os peptídeos lá, e quando ele reconhece algo que não é dele, ele vai acionar o linfócito TCD4. E o CD4, ele vai requerer as células apresentadoras de antígeno, que são as APCs, que são os macrófagos, células dendríticas, linfócito B. Então, a classe 2 aqui, não é a classe 1, ele pensa assim, ó, ele está aqui mais voltado para a parte de fora, que precisa aí da atuação do linfócito T CD4. E dentro da célula, ele aciona o linfócito TCD8, tá? Então, vamos fazer um exercício? Vamos ver se vocês entenderam fazendo esse exercício. Então, ele fala assim, o linfócito T e B em desenvolvimento expressam receptores de antígenos complexos e são selecionados para a sobrevivência com base na capacidade de reconhecimento desses receptores. Na linhagem de célula T, a seleção positiva garante a maturação das células cujos receptores reconhecem moléculas de MHC próprias ou não próprias? Próprias, certo, gente? Próprias. Tá lá apresentando o que é próprio. Se não achar, aciona ou o T ou o TCD4 ou o CD8, a depender de onde ele está localizado. Aí ele fala, além disso, a expressão do correceptor adequado garante que as células T, quais são os tipos de células T que a gente tem? CD4 e CD8. Então, pode ser ou essa, ou essa, ou essa, ou essa, ou essa. Então, tá tudo ok. Até, ó, apesar que essa daqui, ó, não pode ser porque ela é não própria. Vamos pôr de outra cor? Ai, gente, como é que pincelzinho ruim? Não pode ser essa daqui e não pode ser essa daqui. Só pode ser as que estão grifadas em vermelho. Se for o CD4, vamos pôr aqui, ó. Se for o CD4, linfócito T, a gente tem o CD4 e o CD8. O CD8 é citotóxico, é dentro da célula, né? Então, se for dentro da célula, ele tem que ser a classe 1, certo? E se ele for fora, CD4, ele tem que ser a classe 2, certo? Respectivamente. Tanto o linfócito T como o B em desenvolvimento pode ser submetido e blá blá blá. Terminando aí a questão aí. Vamos ler. Igual ele falou aqui, ó. Poderia ser ou a alternativa A, que não pode, porque esse DQ e DR não pode ser isso. Não pode ser esse daqui também. Então, na teoria, só pode ser uma, meus amigos. Essa letra E, né? Por quê? Se for, aqui é até o oposto, ó. Ele escreveu primeiro o CD8, então, sendo o CD8, quem ele vai responder primeiro? Se está dentro da célula, respectivamente, ele vai ser da classe 1, certo? Então, aqui só está o oposto, ó. CD8, classe 1, porque eu escrevi primeiro o CD4.
e CD4 classe 2. Então, a alternativa correta seria a letra E. Vamos ver mais um. Durante o processo de transplante renal, o receptor apresentou rejeição aguda ao enxerto. Esse tipo de resposta é mediada principalmente por, gente, falou de rejeição de órgão, você já lembra do MHC, tá? Então, aqui, ó, esse tipo de resposta é mediada principalmente por ativação de linfócito T citotóxico contra antígenos do MHC doador. Não vou ficar perdendo tempo com as outras, depois vocês leem e cheguem nas conclusões, tá? Aqui também foi outra questão, né, para vocês trabalharem aí, a questão dos genes do MHC. Classe 1 codifica proteínas encontradas na membrana de todas as células nucleadas. A classe 1 é de todas as células nucleadas. Então, quando a gente fala de transplante, né, a gente tem 4 tipos de enxerto. O enxerto autólogo, singênico, xenogênico e halogênico. O que é auto? Auto é de você para você mesmo, digamos assim. O doador e o receptor é a mesma pessoa. Por exemplo, aqui o caso 1, ó, o paciente sofreu queimaduras graves e recebeu um enxerto de pele retirado da própria coxa. Então, ele é o doador e o receptor, é ele mesmo. Então, ele é um caso autólogo. Então, o caso 1 é autólogo. Então, você acha que é autólogo. Aqui está muito fácil. Caso 2. Um jovem com leucemia recebeu transplante de medula óssea de seu irmão gêmeo idêntico. Toda vez que é um irmão gêmeo idêntico, o caso é singênico, tá? Então, falou que é irmão gêmeo idêntico, você já sabe que é singênico. Uma criança recebeu transplante de rim do pai. Falou que é pessoas diferentes, a gente chama de halogênico, que é o mais comum, tá? O halogênico. Então, esse caso aqui seria um caso halogênico. E, por fim, aqui, ó, os pesquisadores utilizou uma válvula cardíaca de porco para substituir a válvula de um paciente humano. Então, a gente não está falando ali de humano para humano. A gente está usando um ser diferente. Xeno vem de estranho, né? Então, o caso xenogênico, a gente tem aqui um transplante de enxerto, né? Digamos assim, ó, de um porco e inserido num paciente humano. Então, tranquilo, gente? Então, autólogo. Por que o primeiro é autólogo? Porque recebeu dele mesmo. O segundo, o irmão gêmeo idêntico, singênico. Autólogo, porque não é a mesma pessoa, e xenogênico, porque utilizou uma válvula diferente aí, no caso, não foi de humano para humano. Para finalizar, a gente vai falar da hipersensibilidade, que é essa resposta imunológica exacerbada que pode causar dano ao organismo. Quem nunca teve aí uma alergia? Então, a gente está falando desses casos em que a resposta imunológica foi excessiva. Então, existe a do tipo 1, que é a imediata, que nesse caso lá, logo que o sistema reconhece aquele antígeno como estranho, vai ativar o linfócito B vai ser transformado ali, né, diferenciado em plasmócito, que vai gerar o anticorpo, e esse anticorpo, que é a imunoglobulina E. Então, você gera a imunoglobulina E, logo após, pouca coisa após ele reconhecer esse antígeno, e então é caracterizada essa hipersensibilidade do tipo 1. Você tem casos aí de alergia a camarão, que pode causar anafilaxia, alergia à poeira. Então, é algo rápido, que o corpo rapidamente já vai ter uma resposta imediata e quem vai atuar é a imunoglobulina IgE. Existe a do tipo 2, que é citotóxica, que você tem ali anticorpos IgG e IgM, que vai agir contra antígenos presentes em células ou tecidos. E nesse caso, a gente tem como exemplo a anemia
a qual a própria hemácia pode matar ela mesma. Então, você tem ali um caso a qual essa anemia hemolítica, o próprio sangue vai se lisando porque ele reconhece que tem que eliminar. Então, a gente está falando aí dele agindo contra ele mesmo. Então, acaba sendo citotóxica. A do tipo 3 forma imunocomplexo. Então, quando o antígeno se liga ao anticorpo, ele vira esse imunocomplexo. Se ele não for eliminado, muitas das vezes por macrófagos e outros, ele fica depositado. Então, ele pode se depositar e, com o tempo, essa deposição pode vir a acarretar algo ruim, que a gente tem como exemplo o lúpus, tá? A hipersensibilidade do tipo 4, que você vai ter a mediação ali por linfócito T, e nesse caso ela ocorre horas ou dias após exposições, e ela é um pouco complicada porque, por exemplo, o antígeno pode esconder dentro do macrófago, como é o caso da tuberculose, que leva à formação de granulamas e à resposta inflamatória persistente. Então, falou de hipersensibilidade do tipo 4, ela é mediada por linfócitos T e tem que tomar alguns cuidados. Então, tipo 1, alergia, tipo 2, citotóxica, igual a anemia hemolítica, tipo 3, imunocomplexo, igual a lúpus, e tipo 4, aí a gente tem a tuberculose. E aí ele fala para assinalar, né, a alternativa que representa. Então, aqui a hipersensibilidade do tipo 1 ocorre a ocorrência anafilática após ingestão de camarão? Verdade, pode ter. Hipersensibilidade do tipo 2, anemia hemolítica autoimune em que anticorpos destroem hemácias? Sim, pode ser também. Do tipo 3, lúpus, e isso pode ser. Do tipo 4, dermatite por contato com niquimioteria e o caso da tuberculose, sim, e todas as alternativas acima estão corretas. E é só para você classificar. João, 40 anos, foi internado após um acidente e recebeu transfusão sanguínea. Poucas horas depois, apresentou febre, dor lombar intensa, urina escura e queda da pressão arterial. Os exames mostraram destruição profunda de hemácias. A equipe médica concorda que houve incompatibilidade entre o sangue do doador e receptor. Qual tipo de hipersensibilidade envolvida nesse quadro? A tipo 1, que é a alergia imediata, gente? Não. A tipo 2, que é citotóxico, que você tem a ação das imunoglobulinas, né, dos anticorpos IgG e IgM, que ataca a célula do próprio organismo como hemácias em transfusões incompatíveis. Sim. E a tipo 3 não é, tipo 4 também não. Então, a resposta certa é a letra B. Mais um, Maria de 25 anos relata que sempre consome amendoim, desenvolve em poucos minutos experiência intensa na pele, difusa, dificuldade para respirar e sensação de inchaço na garganta. Então, gente, já falou que ela já consumiu e é rápido imediatamente, é tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1, né? Que você tem ali a ação da imunoglobulina IgE, ok? Aqui tem um exercício, né, dos grupos sanguíneos e do RH. Vou deixar para vocês tentarem pausar, ler e fazer para não ficar uma revisão grande, tá? Que tá a resposta. E esse outro também, a qual vocês podem tentar fazer. Então é isso, espero que essa revisão tenha ajudado vocês a relembrarem de alguma coisa e no mais, boa prova.